quero agradecer a oportunidade que o senhor está dando o seu tempo aqui para poder levar esse conteúdo aí para a nossa audiência. E o senhor dispensa a apresentação, né, Dr. Raul Kutait, né, um líder na medicina e também na gestão hospitalar administrativa. Acho que o senhor deve ter pego um pouquinho do Dyer, né, do seu pai, deve ter convivido com ele e ter aprendido aí bastante, né, e depois o seu talento deve ter continuado. Mas o senhor é especialista no aparelho digestivo e também no câncer coloretal. Queria que o senhor me falasse sobre essa incidência do câncer no brasileiro. Boa tarde, José. Veja, o problema do câncer é que hoje já é a segunda doença que mais mata no Brasil, e numa curva ascendente. Então, existem aqueles tumores que são os mais comuns em mulher mama e homem próstata. Em mulher, o segundo hoje é o câncer coloretal, do intestino grosso. No homem é o pulmão e depois é o coloretal. O que esses tumores têm em comum? A facilidade de se fazer diagnóstico precoce ou mesmo preveni-los. Então, é necessário que as pessoas tenham algumas atitudes proativas em busca da sua prevenção, do seu diagnóstico precoce. Você perguntou do câncer coloretal, falo primeiro dele, mas posso fazer alguns comentários sobre os outros depois. Uma coisa que me chama a atenção, antes do senhor entrar nas explicações, hoje o câncer ele vem acontecendo nas pessoas jovens, está acontecendo muito, e antes parece que isso não acontecia. É pela alimentação? O que acontece que hoje o jovem também está tendo muito câncer? Tá, subiu, assim, de uma maneira meio paralela, a incidência do câncer de intestino, do câncer de mama, do câncer de próstata. Provavelmente tem a ver com o estilo de vida, muito provavelmente com o tipo de alimentação que a gente hoje, o mundo em geral, usa, né? Com muita comida não natural, processada, principalmente com conservantes, né? Então, isso daí deve estar, de alguma forma, relacionado. O que é importante as pessoas entenderem é que existe uma situação assim, todo mundo fala que a vida começa aos 40, mas é uma frase que eu completo com outra, que é justamente quando acaba a garantia. Então, aí você precisa começar a ir atrás. Fazer manutenção mais vezes, né? Você precisa ir atrás da doença, né? Então, por exemplo, intestino grosso, colo e reto, a incidência tem aumentado bastante ao longo do tempo. Entre aqueles que fazem exames de prevenção, que é a colonoscopia, a incidência está diminuindo. E uma coisa que é relativamente nova, subindo bastante a incidência na faixa etária dos 45 aos 50 anos. Provavelmente relacionado com tudo isso. E mais alguns fatores ainda não bem entendidos. Então, quem quiser fazer prevenção de câncer de colo e reto, tem que começar a fazer colonoscopias aos 45 anos de idade. Quando se faz a colonoscopia, pode-se achar pequenas lesões chamadas pólipos, que são lesões benignas. Se forem de uma família chamada de adenomas, tem o risco de crescer e se degenerarem, virando tumor malignos. Então, quem faz colonoscopia, em geral, quando faz, que a gente chama de rastreamento, se detecta alguma coisa, é pólipo, e quando você tira o pólipo, você basicamente zera o risco de uma nova lesão, de um tumor, né? Pode aparecer outros pólipos. Futuro câncer. Pode aparecer outros pólipos ao longo da vida, mas por isso que se faz exames periódicos. De quanto em quanto tempo, doutor? Depende. Se a pessoa não tem nada, não tem história familiar, que é um fator de risco, não tem algumas doenças específicas, não tem algumas mutações genéticas conhecidas, aí a recomendação é que depois dos 45 anos de idade, ele repita o exame a cada 5 até 10 anos. Alguns estudos sugerem que pode se repetir a cada 10 anos. Mas às vezes a gente vê alguma coisa escapar nesse meio tempo. Então eu procuro indicar colonoscopia para os meus pacientes e faço essas colonoscopias a cada 5 anos, mais ou menos. Dá uma segurança máxima. E a partir dos 45 daí agora, né? A partir dos 45. Né?
E volta e meia a gente acha pólipos quando faz esses exames de rastreamento. E o que às vezes a gente acha, menos frequentemente, é um câncer, um exame de rastreamento. Aliás, hoje eu achei um fazendo uma colonoscopia. Uma senhora que veio fazer, nunca tinha feito. Então, não pode bobear, não é esperar ter sintomas. Qual fazendo exames, qual a taxa de sobrevida ou de mitigar o câncer? Tá. Se você, no câncer de colo e reto, se você faz o diagnóstico precoce, aliás, isso vale para todos eles, os 4 principais, que é colo e reto, mama, pulmão, próstata, diagnóstico precoce é igual a melhor chance de cura. Ou seja, quando o tumor vai avançando, e muitas vezes sem se perceber, né, sem sintomas... Porque é sintomático, né? Aí o diagnóstico é feito com alguma frequência em fases mais tardias. Então, para esses 4 tumores, que são os mais frequentes, tem que se fazer exames periódicos a partir de uma certa idade, depende de cada um deles, depende da história pessoal do indivíduo e depende da história familiar. Pessoas que têm familiares com câncer, a mãe teve câncer de mama, a chance da filha ter câncer de mama aumenta. O pai teve câncer de colo, a chance do filho ter um câncer de colo aumenta, né? Pulmão, muito relacionado com tabagismo, né? Tremendamente relacionado com tabagismo. Então, hoje se sabe como trabalhar bem a ideia da prevenção, fazendo exames periódicos, fazendo exames dentro de protocolos já bem definidos, e com isso você consegue diminuir o número de novos casos. Ou, se acha alguma coisa, fazer o diagnóstico precoce. Esse é o melhor cenário, fazer, né, os exames com antecedências para poder controlar. Que muita gente fala assim, eu não sinto nada, que eu vou ficar fazendo exame? Quem procura acha. Graças a Deus. Acha mesmo, né? Acha, viu? Acha, antes que a coisa fique brava. Você vê um monte de gente jovem sendo operada de câncer de próstata e é quase sempre o diagnóstico só porque o PSA subiu, por exemplo. Aí vai investigar, né? Mas é bom, porque se faz o diagnóstico na fase inicial, o tratamento curativo sobe lá para cima. A chance eu estava vendo uma estatística do câncer de próstata que, com antecedência, tem 95% de chance de cura. Na fase bem inicial. Na fase inicial. Quando está mais avançado, não. Aí já é mais complexo. E quando, às vezes, a pessoa sente alguma coisa e já está localmente avançado, às vezes com metástases à distância. O intestino grosso, câncer de cólon, por exemplo, as pessoas muitas vezes não sentem nada. Já vi tantas dezenas de pacientes na minha vida que nunca sentiram nada, quando tem uma coisinha qualquer, vai ver o que é um tumor de cólon, já com metástases, e a pessoa saiu, às vezes, da chance de cura dele, né? Doutor Raul, e o câncer no intestino, depois de instalado e começa os cuidados, é o câncer que mais demora, a pessoa tem mais sobrevida, né? Sofre mais também, né? Veja, o câncer de intestino, quando você tem a infelicidade de identificar metástases, existem muitos tratamentos para elas. E isso faz com que você, às vezes, não cure, mas faz o que se chama de administrar a doença. A pessoa fica, às vezes, anos sendo tratada. Eu tenho paciente há 10 anos ou mais com metástase no fígado, tira uma, dá um pouco de quimioterapia, opera outra, queima uma delas, e com isso daqui a gente vai conseguindo cuidar do paciente, dá para ele, às vezes, não a cura, mas a extensão da vida com qualidade. O interessante é viver a vida com qualidade, né? Claro, é fundamental. A gente vê, às vezes, pacientes que estão numa situação muito precária e a gente precisa saber até onde insistir em tratamento, porque chega uma hora, às vezes, você não tem mais o que oferecer, né? A não ser sofrimento. Isso é complicado. Você estende a vida dando um pouco mais de sofrimento. O senhor é especialista no câncer coloretal. Tem muita incidência desse câncer no Brasil? 40 mil casos novos por ano. É bastante. O senhor tem comparação de outros países? Se a gente está... Sim, nos Estados Unidos são 150 mil casos novos por ano. A população deles é o dobro da nossa.
Então, eles têm quase que o dobro de número de casos por 1.000 habitantes do que nós. Mas lá, eles realmente comem tudo errado, né? Sim. O americano é um cara que é um cidadão que come muita gordura, come pouca fibra, né? Come muito alimento ultraprocessado. Existem estudos mostrando que o americano médio ele come 60% do que ele come é ultraprocessado. Então, seguramente tem a ver com a alimentação. Com certeza. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa de doença, eu queria falar da Faculdade de Medicina hoje no Brasil, que o senhor tem um artigo que o senhor fez junto com o Carlos Del Nero. O senhor fala que ser médico é fascinante, né? É uma profissão fascinante. O Brasil hoje tem 575 mil médicos, né? Se é que já não aumentou, né? Porque todo dia tem médico aparecendo, né? Com índice aí de 2,8 por 1.000 habitantes. Supera vários países de primeiro mundo. Mas, em compensação, a medicina, a qualidade não é tão do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Apesar da quantidade de médicos. Como é que o senhor vê isso e por que está acontecendo isso? Acho que tem dois problemas. Um é o sistema de saúde, que tem que dar acesso às pessoas. O Brasil tem o SUS, que é um modelo magnífico, que teoricamente teria que dar acesso a tudo igualmente para qualquer cidadão, mas isso não acontece. Questão de subfinanciamento, gestão, formação de recursos humanos, e teria que também dar tudo isso com qualidade. Agora, para dar com qualidade, você depende não só de um sistema funcionando bem, mas das pessoas que tocam esse sistema. Então, no universo dos profissionais de saúde, o médico é figura-chave. O médico precisa ter bom preparo, porque senão ele vai conduzir mal, e isso não deveria acontecer, né? Hoje, no Brasil, 40% dos médicos atuantes não fizeram residência médica. E quando a gente acaba a faculdade, a gente está razoavelmente preparado, não está pronto para ir para a vida, né? E por isso que em alguns países mais adiantados, a residência médica é obrigatória para quem quer ir para a linha de frente, para quem quer cuidar de pacientes. Porque aí ele vai aprender alguma área específica onde ele irá atuar com mais conhecimento, sabedoria, experiência, né? Então, nós estamos num momento assim, abriram-se muitas faculdades de medicina com a ideia de que a gente podia levar médico a todos os lugares. O problema não é que no Brasil falta médico, você mesmo deu uma estatística, 2,8 por 1.000 habitantes, que é equivalente à dos Estados Unidos, equivalente à do Japão. Só que no Brasil os médicos são muito mal distribuídos. Sim, então, você vai lá para região, é 7 por 1.000. Você vai lá, tem cidades com menos de 50 mil habitantes, em média, menos de um médico por cidade. Sim. Então, por quê? Porque o médico ele quer para um lugar onde ele possa atuar, onde ele possa ter condições de trabalho favoráveis, onde ele possa constituir família, inclusive, escola para os filhos. Então, não é por decreto que você faz os médicos irem trabalhar em qualquer lugar. Você precisaria dar alguns atrativos a mais. Às vezes, a insegurança mesmo de receber os salários que muitas vezes são pagos pela prefeitura, e está cheio de casos aqui onde se paga durante um período, depois acaba não entrando mais, dá insegurança. Então, esse problema é assim, é um binômio, acesso e qualidade. O acesso hoje está melhor do que há 30 anos atrás, o SUS mudou o panorama. Agora, a qualidade, você precisa de profissionais preparados, precisa. E é esse o dilema que hoje está sendo vivido no Brasil. Abriram-se muitas faculdades, nós vamos ter um bando de médicos novos no mercado e que não são avaliados, você não sabe se eles saíram da faculdade bem ou ruim, né? E que vão ter o mesmo poder de caneta que tem um grande professor da USP, por exemplo. Verdade. O senhor é a favor, então, que ele faça um exame para ver se ele está apto a prestar medicina? Sou, nossa. O tal do exame de proficiência. Quando o indivíduo acaba o 6º ano, tem que ver se ele está preparado para exercer medicina, mesmo que seja uma medicina mais limitada. Mas ele precisa fazer também o que a gente chama de exame de progresso, porque é duro, o cara faz 6 anos de faculdade, de repente, pumba, pau no exame.
Então, tem o exame de progresso, que seria depois de 2 Ele anos... está minimamente apto a fazer alguma coisa. Então, depois de 2 anos, ele deve fazer um exame da área clínica, da área básica, com 4 anos de escola, o exame da área clínica, porque o 5º e 6º ano são no internato, aí ele pode fazer um exame para mostrar que ele sabe o basal para ir para a frente de trabalho. Então, esse exame eu acho que é fundamental. Eu podia falar assim, não precisaria, o cara se formou na faculdade, né? Se formou, mas tem tanta faculdade que está formando mal que é uma consequência desnecessária, mas fundamental, nos dias de hoje seria desnecessária, mas é fundamental porque você não sabe como é que estão indo para a linha de frente assim, milhares e milhares de jovens médicos. E segundo o seu artigo, tem mais de 300 instituições aí solicitando, né, a abertura, né? 290. Já está em 390? Já? Não, 290. 290? 290. Tá. Até ontem, né? Hoje eu não sei. Hoje pode ser que já tenha... Pode ter mudado. Pode ter mudado. Mas continua sendo negado, né? As aberturas, né? É difícil, né? Porque a pressão política e econômica é muito grande sobre os ministros, né? Você tem, muitas vezes, políticos da região interessados, ou para enaltecer a região, ou então para ser sócio de uma escola. Hoje, 70% das faculdades de medicina são privadas, com mensalidades altíssimas. É um excelente negócio. Só que você tem que pensar em faculdade de medicina não como um negócio bom para alguns, mas como algo bom para a população em geral. E isso é um estudo que não está ainda adequadamente realizado, entendeu? Você tem que saber... A época que eu estagiava lá nos Estados Unidos, no Memorial, com o Hospital de Câncer, eles tinham queriam o hospital do lado associado era o New York Hospital. Eles queriam abrir vagas para residentes de urologia, 12 vagas. A Sociedade Americana de Urologia permitiu só 9. Embora eles tivessem condições para treinar 12, segundo eles, do hospital, a Sociedade de Urologia achou que não. Aqui em Nova York, nesse região, 9 está bom, nós vamos deixar algumas vagas para outros lugares também competentes. Então, esse tipo de controle, você faz... Esse tipo de olhar é importante, né? Você faz em função da epidemiologia, as doenças que existem, quantos médicos precisaria para tratar, a distribuição dos médicos, entendeu? É uma coisa bem complexa, mas nós estamos longe disso, infelizmente. Doutor Raul, o senhor como um médico, né, já conceituado, experiente, né, já passou por muita coisa, qual o conselho que o senhor dá para o jovem que quer fazer medicina, para que ele tenha uma carreira de êxito, que ele não caia nessas arapucas de faculdades ruins, e, né, que amanhã vai ser uma coisa não boa para ele? Bom, primeiro, para ser médico, você precisa gostar muito. Você tem que ter um chamamento interior forte, porque ser médico implica em sacrifícios, sempre. Não é como outras atividades, você tem hora para começar, hora para acabar, fim de semana livre. É uma coisa mais ou menos... Abrir mão de estar com a sua família, numa noite de Natal, por exemplo, de você ter que sair e fazer um atendimento. Quantas noites de Natal eu passei operando, né? Então, existe essa coisa que tem que gostar. Algumas especialidades exigem mais, outras menos. Então, tem que se adaptar também a alguma que preencha os quesitos emocionais de cada um. Mas, fora gostar muito, eu diria que um jovem estudante, um jovem médico, ele tem que ter, fora o amor ao que ele vai fazer, ele tem que ser um cara dedicado, estudioso, tem que estudar, e tem que ser um cara honesto em relação aos seus pacientes, em relação a ele mesmo. Ele tem que ter clareza e falar a verdade. E não esquecer que tudo isso dentro de uma redoma ética. A ética tem que comandar a gente no dia a dia, porque é ela que nos dá a segurança para ir em frente numa determinada situação, para parar quando a gente achar que não está competente, para pedir ajuda quando há necessidade, e para não usar, às vezes, da boa-fé do paciente em proveito próprio. Isso precisa de inteligência, né, doutor? Isso precisa de formação.
Viu, Zé Max? Precisa de formação, que você tem que aprender na faculdade, não só a parte clínica, a parte teórica, mas tem que aprender muito comportamento. E comportamento se aprende, quando você é mais novo, vendo os outros mais velhos como eles agem. Então, um dos grandes problemas dessa enorme quantidade de faculdades de medicina é que você não tem professores qualificados para todas elas. Os alunos não sabem em quem que eles vão se mirar para poder crescer. Alguns encontrarão alguém que possa ser aquela luz que norteia, mas muitos não, porque não tem quase contato. Porque muitas dessas faculdades têm o tal do professor itinerante. Vai lá todo sábado dar aula, vai toda segunda dar aula. E daí? Ele tinha que estar lá com os alunos, principalmente na área clínica, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, entendeu? Porque aí o comportamento dele vai ficar... Não é só o discurso, não é só o conteúdo, é a atitude dele no dia a dia. O que eu faço, sabe? Às vezes você fala assim, puxa, eu estou cansado, ou hoje eu combinei de jantar fora. Aí um doente que está lá no Hospital do SUS, não passa bem, precisa ser reoperado. Você tem que ter disponibilidade emocional para pôr a necessidade desse doente à frente de suas próprias vontades. E isso, te digo, é coisa da vida inteira. Não é só quando você é novinho, quando você está na meia-idade, quando você está mais velho. Você tem que ter essa percepção que você se disponibiliza para ajudar quem precisa. O senhor, na sua trajetória, já viu algum jovem, o senhor falou assim, olha, esse aí é o Raul Kutaiti, lá do começo, e que o senhor olhou e falou assim, esse menino eu vou orientar ele? O senhor conseguiu já enxergar isso em alguém? A gente tem tantos alunos, né? Minha vida inteira na Faculdade de Medicina da USP, você vai aprendendo a cuidar, né, como professor, dos que vão chegando. E sempre tem aqueles que se destacam. E os que se destacam não é porque são os que mais estudam, mas durante a faculdade você percebe que são aqueles que mais se dedicam, aqueles que são solidários, compram a briga do doente, têm compaixão pelo sofrimento do paciente. E esses vão aparecendo de vez em quando. Não é tão dia a dia, infelizmente. Eu gostaria que todos tivessem essa sensibilidade. Estamos caminhando para o final. Eu só queria perguntar mais uma coisa para o senhor. Essa coisa do médico ser inacessível, ele atende o paciente, depois o paciente tem uma dificuldade de ter um acesso a ele. Né? E quando o senhor fala que para ser médico o cara tem que querer e gostar, porque é um casamento, porque o paciente, o nome já diz, né? Paciente. O cara tem que ter paciência com o momento que o cara está vivendo. O senhor acha que o médico tem que ser disponível nos tempos de hoje? Eu acho. Dar o seu celular para o doente? Então, veja, nem sempre é o médico sozinho. Em muitas situações é uma equipe. Não, sim. Não, peraí. Uma coisa é eu sozinho ter que resolver tudo de todos. Eu, particularmente, ficaria maluco se cada coisinha chegasse até mim. Mas eu tenho uma bela equipe, tenho um celular nosso ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, qualquer coisa que algum paciente sinta, ele é até estimulado a ligar para a gente. Então, a equipe está disponível. Às vezes sou eu mesmo que tenho que resolver, às vezes alguém da equipe vai resolver. Certo. E isso acontece hoje em profusão. Né? O eu sozinho tende a acabar. Principalmente se você cuida de pacientes mais graves. Entendeu? Porque aí a demanda é maior, a insegurança do paciente é maior. Sim. Então, isso você tem que ter em mente que nós estamos disponíveis, eu e meu time. Alguém vai resolver. Só o fato de estar disponível, isso já acalma mais o paciente, ele sabe que pode contar com alguém. Não, eu te falei, a gente estimula, qualquer dúvidazinha, liga. A dúvida não tem que ser sua, tem que ser minha. Procura a gente. No caso, o senhor é um médico que o senhor tem equipe e tudo mais e que atende. Os médicos que não têm, que são solos aí, na minha opinião, eu acho que quando ele atende, ele deveria dar o telefone ou contratar alguém para poder fazer essa ponte. Veja, que também é difícil, né? Porque tem pessoas que têm tamanho grau de ansiedade em relação às coisas, que também criam uma demanda que é insana. É insano. Às vezes eu
Uma vez um paciente me ligou do Rio, que eu não conhecia, arrumou meu telefone, me liga sábado às 11 horas da noite, porque queria discutir o caso da mãe dele, que era um caso clínico, que não sei o quê. Depois de 20 minutos no telefone, eu não consegui controlar a ansiedade dele. Eu falei, não é melhor só marcar uma consulta, traz sua mãe para eu ver com calma? Eu acho melhor, porque agora assim eu não vou conseguir, sem examiná-la, sem nada, eu não vou conseguir ir em frente. E, bom, eles nunca apareceram, entendeu? Então, tem muito dessa história da demanda necessária e da demanda desnecessária. Então, a gente sempre precisa conversar com o paciente. Olha, o que pode acontecer? Isso. Se acontecer tal coisa, você procura a gente. Tal coisa, vê, faz não sei o quê e vê como é que fica. Então, a gente precisa alinhar o que eu chamo de expectativas. Quais expectativas que o paciente tem depois de tratado ou quando vai ser tratado? Quais expectativas que o médico tenho do que eu vou oferecer para ele, né? Então, isso é muito importantíssimo. Mas, para isso, você precisa conversar. Hoje, a medicina está tão atropelada que os médicos não conversam com os pacientes. É tudo pá. Você vai... A própria Organização Mundial de Saúde dá 15 minutos para uma consulta, né? E você vai em plano de saúde, como as remunerações para as consultas são muito baixas, retorno não paga, então também é pá. Você vai no SUS, conforme o lugar, também é pá. Fica faltando aquela situação de interação, que às vezes é no papo, entre aspas, furado, você descobre coisas mais importantes do paciente. Você sabe que você falando isso, me lembrou do Dr. Fernando Vasconcelos, que é um médico clínico geral aqui, já tem uma certa idade, e ele sempre falava assim, 45 minutos de bate-papo, 5 minutos de diagnóstico. Porque o paciente conta, né? Tinha um professor da Escola Paulista, o professor Moisés Miss, que ele falava assim, uma consulta, a primeira metade é do paciente, a outra metade só que é sua. Né? Então, você escuta, entenda. Né? E olha, não é raro o doente vir com algum problema, mas o problema maior dele não é aquele que o trouxe até a mim. Né? E tem que ser um bom ouvinte, porque vem tudo picado, né? Vem tudo fora de ordem, as coisas que o cara vai falando, não tem uma sequência, né? Eu vou contar uma historinha aqui para acabar, então. Eu era recém-formado, começando a residência médica lá no HC, e a gente fazia um negócio que chamava porta no pronto-socorro. Era demanda tão grande que sempre um residente de primeiro ano ficava na porta fazendo uma espécie de triagem, né? Para ver se era para ser atendido no pronto-socorro ou não. Eu estou no meu primeiro mês de residência, aparece um senhor que deveria ter seus 55, talvez 60 anos de idade, com algumas escoriações na face. Então, eu fiz a pergunta, boa noite, né, senhor, de noite, o que está acontecendo com o senhor? Ele começou a chorar. E chorava. E eu fiquei sem reação, né? Há umas tantas ele parou e falou assim, meu filho, foi meu filho que bateu em mim. Meu Deus. Bom, o que ele queria, na verdade? Ele queria falar com alguém disso, que estava sufocando a alma dele. E o médico, ainda mais algumas décadas atrás, era uma pessoa que ele poderia contar para receber esse acalento, esse negócio pesado que estava dentro dele, com quem ele poderia compartilhar. E eu, com 24 anos de idade, falei, nossa, o que eu vou falar para ele, né? O lugar que tem idade de ser meu pai. Aí eu tomei uma decisão que depois eu percebi que foi sábia, mas foi intuitiva. Eu não falei nada, só ouvi. Ele falou, chorou, se acalmou. E aí eu falei para o senhor, não precisa ficar no hospital, é só o senhor lavar bem o rosto, passa um pouquinho de mertiolate, que era o que se usava na época, aqui e ali. E eu senti que ele saiu aliviado. Então, nesse dia eu aprendi mais do que qualquer aula, do que qualquer visita com os meus residentes superiores, com os assistentes, eu aprendi que a gente realmente tem que ouvir. Tem que ouvir. É fundamental. Por isso a importância de fazer a residência, né? Na residência, na faculdade você aprende um monte de coisa, mas você aprimora os seus conhecimentos numa área específica na residência. E você aprimora o seu comportamento como médico
na residência. Claro que durante a vida você vai ficando cada vez melhor, ou não, depende de como você encara a medicina. É verdade, mas a residência é uma fase da formação que deveria ser obrigatória, na minha opinião. Maravilha. Doutor, vou agradecer, eu sei que o seu tempo é super precioso, muitas pessoas dependem de você. E o senhor vai medicar até com quantos anos? Conta para mim, até quando tiver saúde? Não sei, eu preciso perguntar lá em cima qual que é a ordem que eu tenho. Porque todo ano renova o alvará, né? Se o alvará for renovando, o senhor vai tocando. Por enquanto, outro dia eu estava com uma turma minha do ginásio, a gente se reúne de vez em quando para comer pizza, turma do ginásio, né? Aí tinha um deles falando legal, assim, é divertido, tudo velhinho já, né? Mais velho e tal. E muitos deles param trabalhar na faixa dos 60 e tantos, né? E aí um deles falou assim para mim, você é louco, você ainda trabalha 14 horas por dia, como você sempre fez? Eu falei, não, eu estou maneirando agora, só trabalho 12, né? Agora, loucos são vocês que não fazem nada, pô. Vocês não têm o privilégio que eu tenho de poder fazer, e acho que bem feito ainda, aquilo que eu fiz a vida inteira para a qual me dediquei. E que você ama fazer, né? Então, a gente sempre, qualquer que seja a faixa etária, precisa ter uma causa. Então, se um dia a medicina deixar de ser minha causa, eu vou ter que ter outra, né? Porque dizem os psiquiatras que o homem precisa saber trocar, ele não gosta de perder, precisa trocar uma boa causa por outra causa, e é muito difícil você achar uma causa. Se não trocar, entra em depressão. Tanto entusiasmante quanto a medicina, quanto a cirurgia, né? Eu, quando vou para o centro cirúrgico, eu sou um ser diferente. Então, quando chegar esse momento, ele chegará. Enquanto não chegar, não chegou. Bem, tomara que demore. Isso vale, olha, para quem tem... Eu tinha um professor que tinha 42 anos de idade, eu lembro, ele falou assim para mim, o que eu faço da vida? Eu era residente. Ele falou, o que eu faço da vida? Eu já estou cansado de ser cirurgião, não quero mais ser cirurgião. Aí eu falei para ele, sei lá, né? Sei lá o que você vai fazer. Bom, resumo da ópera, ele largou a cirurgia, foi fazer psiquiatria. E até o fim da vida dele, ele morreu até relativamente cedo, foi psiquiatra. Mas a decisão sábia dele foi reconhecer que ele não queria mais ser cirurgião. Né? Então, isso, aliás, eu vi com dois cirurgiões. Difíceis, porque sai de uma zona de conforto, de uma... né? E para você enfrentar novos outras coisas, para tudo tem técnica, né? Para tudo tem técnica, não é só intuição. O cara tem jeitão, não, tem técnica também. Você aprende uma série de coisas, como se comportar, como falar, como ouvir, né? Como se relacionar. E uma pessoa é diferente da outra. Uma das dificuldades que a gente tem muito, assim, paciente com câncer, como é que eu vou falar para ele que tem um câncer? Qual vai ser a reação dele? Como é que eu chego lá? O senhor fala para a pessoa, você está com câncer? Hoje é falado ou não? Como é que é essa... A pessoa não sabe e fez o exame. Não, hoje é falado. Quando eu comecei minha carreira, você disfarçava, está com uma inflamação importante aí que precisa operar. Era comum as famílias trazerem mãe, pai na faixa dos 70 anos. O senhor não fala que é câncer, que a pessoa não vai aguentar saber, né? Hoje não, todo mundo quer saber. Agora, você não precisa falar, tipo assim, como que está dando uma sentença de morte, até porque 50 e tantos % dos cânceres hoje são curáveis. Então, você precisa falar, mas precisa saber falar. Agora, sabe falar como? Você precisa tentar sentir o doente. Tem pacientes que querem saber tudo nos mínimos detalhes, tem pacientes que querem saber a coisa mais ou menos geral. E aí... Tem empatia. Isso que deve te diferenciar como profissional, saber o que eu falo, como, para cada um dos pacientes. E o senhor usa... Cada um é cada um. Daqueles que pode ser falado, o senhor usa a palavra câncer? Porque parece que câncer já é uma sentença de morte, né? Que não é, mas parece que é. Eu uso porque as pessoas sabem. Olha, hoje é tão comum a pessoa vir para o consultório já tendo pesquisado no Google qualquer coisa, que se você começar a fingir que é outra coisa diferente, você já não gera uma relação de confiança. E o que eu falo para as famílias, quando vem aqui e falo assim, olha, você tenta esconder, tenta não falar, tenta não sei o quê. Eu falo o seguinte, olha, se
se eu mentir, o paciente vai perder a confiança em mim. Com certeza. Quem está me tratando não sabe o que eu tenho. Né? Se vocês mentirem, ele vai perder a confiança na família. Então, você imagina um paciente que tem uma doença importante, que não confia mais em ninguém, nem na família, nem no médico. Isso não é justo. Você está fazendo mal para o paciente. Agora, você sempre deve passar as informações mostrando aquilo que tem de bom, né? Posso operar, você pode fazer quimioterapia. As possibilidades de chance. Às vezes não cura, mas você pode ver muitos anos, tem muita coisa nova saindo, e nada disso é mentira, tudo isso é real. Não? Você não tem o direito de chegar e falar, ó, fechei, você está morto. Porque, em geral, você tem o que fazer. Uma coisa que eu achei fantástico também, que hoje o próprio paciente, eles estão assumindo as doenças. Antes escondia, não falava. Hoje o cara já vai lá na rede social, já fala, estou com isso, estou com não sei o quê. Já... É muito comum. É muito comum. E não esperando um ambiente de um retorno de piedade, mas uma de cumplicidade. Sabe, a hora que eu soltei isso, todo mundo que me conhece vai me entender. Eu não quero piedade, ninguém quer piedade. Sim. As pessoas querem apoio, né? Então, pô, vamos nessa, estou com você, cara. Isso é super comum, nossa, é super comum. As pessoas se manifestam transmitindo apoio, transmitindo esperança, transmitindo solidariedade. Isso faz bem para qualquer um. Isso fortalece. Doutor Raul, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Depois eu mando essa matéria para o senhor, vai sair aqui na nossa cidade aqui. Muitos colegas do senhor aqui do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, com certeza que o senhor deve conhecer, que já foi seu aluno, que estudou com o senhor, vão poder apreciar o nosso bate-papo aqui. Já cuidei de muita gente aí de Campo Grande. Campo Grande é uma cidade que... Especial mesmo. Especial. Eu tive uma relação com Campo Grande. Eu fui dar um curso aí há muito tempo atrás. Não foi em Campo Grande, foi em Cuiabá. Fui dar um curso, e aí eu vivia cansado. Tinha aquela que você não preparava aula no computador, então ia dar uma meia dúzia de aulas, tinha operado para burro naquela semana, quase não tinha dormido. Aí eu chegava no fim do dia, estava de língua de fora, né? Aí o pessoal levava para jantar, e eu não tinha apetite, não tinha nada. Aí, quer nem levar para jantar, quer conversar também, quer... Um dia, no fim de tarde, falei, pô, me leva para dar uma corridinha aí, só para eu reanimar, né? Então, fui lá, me levaram no clube, eu fiquei dando, sei lá, meia hora, 40 minutos de volta na pista e tal. Isso era sábado à noite. Domingo de manhã eu cheguei, em São Paulo, alguém olhou para minha cara e falou assim, você não está com hepatite, não? Eu estava. Eu neguei para mim mesmo os meus sintomas. Meu Deus do céu. Então, isso é uma coisa muito comum, eu estou fazendo esse comentário, porque é uma coisa muito comum na vida das pessoas, negarem que estão sentindo alguma coisa. Sim. A gente não deve fazer isso. Nunca. Eu só acho que eu quebrei um tabu, que quem tem hepatite precisa ficar deitado. Eu acho que talvez não seja dá para fazer, mesmo que fique um pouco cansadinho, mas dá para fazer as coisas. Eu estava vendo a história do Drauzio Varela, do Dr. Drauzio Varela, ele sobe, ele mora no 17º andar e ele sobe 4 vezes até o apartamento dele. Ele sobe e desce de elevador, porque ele fala que descendo machuca. E ele com 82 anos. O senhor faz alguma atividade física diária, não? Faço. Não diária, mas umas 3, 4 vezes por semana eu faço. Porque ficar no centro cirúrgico tem que ter muita força física, né? Além da mental. Você precisa ter disposição, né? E os exercícios te dão disposição. Quer dizer, eu não fico correndo 2 horas, não fico fazendo 1 hora de musculação, alongamento. Eu faço um pouco quase todo dia. Mas diz que o que mantém as pessoas depois dos 60 anos vivas são os músculos, é verdade? Também, né? É o que suporta. E depois tem um negócio, eu acho que você fica velho, porque uma coisa é você ter idade, outra coisa é ter velhice. Você fica velho quando a cabeça ou as pernas não te obedecem mais, entendeu? Aí você ficou velho. Você perdeu a mobilidade, aí você começa a perder a chance de fazer um monte de coisa na sua vida. A cabeça manda, mas o corpo não executa. E às vezes as pernas estão boas, mas a cabeça não também tem o contrário, né? E tem os dois juntos também. Doutor, brigadão, tá? Um grande abraço. Imagina, um abraço, obrigado. Bom trabalho aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau.